Eu gostaria que você fizesse uma digressão sobre os momentos de estudo, porque às vezes é mais difícil, porque às vezes entendemos melhor, e também quando vamos fazer uma meditação ou uma reflexão, às vezes parece tão fácil e faz sentido todas as coisas, e às vezes parece que nada faz sentido e é difícil. Estudar é um processo dinâmico. Às vezes, a compreensão flui melhor em momentos de calma e meditação, ajudando a organizar a mente e a absorver informações. A meditação pode reduzir a ansiedade e melhorar a concentração, tornando os estudos mais produtivos. Portanto, intercalá-los pode ser benéfico. O que eu estava tentando, momentos. Entendi. Tanto a meditação quanto o estudo têm suas fases desafiadoras e momentos de fluidez. Isso é normal, pois nosso estado mental e emocional varia. O importante é reconhecer esses ciclos e adaptar as abordagens, buscando equilíbrio entre os dois para maximizar a compreensão e o relaxamento. Certo, sim, tá bom então, obrigado. Você vê que a inteligência artificial ela não entende realmente as flutuações que a gente muitas vezes percebe em termos de estudo, de relacionamento, de como nós nos sentimos no nosso dia a dia. Eu percebo isso porque eu comecei a fazer todos os dias, ou de manhã ou de noite, ou de manhã e de noite, até às vezes ao longo do dia. Eu tenho ali alguns livros que eu leio apenas meia página, porque são muito profundos, né? Os livros que eu tenho para esse tipo de estudo. A Voz do Silêncio, Ocultismo Prático, Meditações de Marco Aurélio, Dhammapada, Bhagavad Gita. E é incrível porque esses livros, por serem muito espirituais, conversarem com a nossa parte mais interna, mais recôndita e também a parte mais intuitiva e aonde reside o nosso entendimento profundo do mundo, tem momentos em que eu me dirijo para ler e eu começo a ler e eu vejo que não há ressonância com esse elemento interno, né? Não há um entendimento profundo. E, por outro lado, tem momentos em que eu leio e que isso parece que a consciência ela se expande e o entendimento entra direto dentro do coração e tudo faz sentido. E, e é normal que seja assim. Só que aí está uma dica muito importante em relação à disciplina na busca do autoconhecimento, que é todos os dias você tentar, talvez tenha que haver momentos específicos, né, com horário marcado e tudo, para estudo, para reflexão, para meditação, porque tem dias que não vai encaixar. Às vezes tem a ver até com astrologia, né, com influência de um ou outro astro, da própria lua. Às vezes não vai encaixar. Às vezes o astral do mundo aí tá atravessado. Só que tem dias que vai encaixar perfeitamente. E esses dias, quando encaixa perfeitamente, isso é como se fosse um combustível, um alimento para a alma que dura por vários dias e vai criando um referencial de identidade na qual todas as coisas fazem sentido, são interconectadas, e isso vai se reforçando constantemente. Cada vez que a gente tem essa, entre aspas, sorte de fazer o estudo, a reflexão ou a meditação e encaixar como tem que entrar mesmo, isso vai criando um referencial cada vez mais forte e vai se tornando algo cada vez mais verdadeiro dentro de nós mesmos. Não que não fosse verdadeiro antes, só que é normal que a gente só consiga perceber aquilo que nós temos já dentro e é preciso antes construir. Construindo dentro a gente pode perceber. É mais ou menos como a gente compra um carro, por exemplo, quem já teve um carro ou algum outro objeto, um videogame, né? E aí você começa a ver vários carros daquela mesma cor ou daquele mesmo modelo que você comprou, ou então você começa a perceber que as pessoas que jogam aquele videogame, né, que antes você nem processava essa informação. Da mesma forma é com esse conhecimento da filosofia esotérica, né? Que você vai percebendo elementos dentro de você mesmo que antes você não percebia. E você percebe que antes você poderia até achar que eram coisas besteiras, né? Viagem na maionese. Só que aí vai se tornando coisas reais, elementos reais. Assim como você tem um braço, uma cabeça, você também tem elementos internos e profundos que são
tão reais ou mais do que os seus próprios membros do corpo. Então é necessário que a gente tenha essa disciplina e entendimento de que às vezes não vai encaixar. Às vezes você vai tentar e não vai encaixar, não é, aquele dia não tá legal para isso. Vai, termina o teu estudo, percebe que não deu muito certo, mas tenha claro que talvez mais tarde dê, talvez no outro dia vai dar, né? Ou depois de amanhã, você vai continuando com a tua disciplina, porque você já também cria esse referencial de entender que as coisas são inconstantes no mundo temporal e que então você deve ser o elemento de constância nesse mundo. Quer dizer, você ter a constância e a perseverança de continuar fazendo, apesar dos fracassos e dos sucessos, você continua fazendo, procurando, desenvolvendo, se conhecendo, superando as provas quando aparecem, obtendo o conhecimento, os aprendizados, né, que vêm dessas provas, né, problemas que acontecem com a gente, se a gente visualizar eles com a mentalidade correta, serão não problemas, mas serão oportunidades de aprendizado. E uma vez que a gente supera essas provas com a mentalidade de oportunidade de aprendizado, se a mesma prova, ou seja, o mesmo problema se apresentar novamente, nós vamos tirar ele de letra, porque a gente estava consciente, atento e tiramos o aprendizado dessa prova. Então, para isso servem, né, os problemas. Às vezes são mais difíceis, porque elas aparecem nos momentos, aqueles momentos de fragilidade, ou seja, aqueles momentos que mesmo quando a gente estuda não dá certo, né? Então imagina quando você está num momento desse, de que quando estuda já não dá certo, imagina quando chega um problema. Parece às vezes o fim do mundo, né? Só que, como muitas pessoas dizem, né? Ou dormir sobre o problema. Às vezes quando o problema chega, se a mentalidade não está encaixada, é preciso que você durma sobre o problema, né? Vai descansar, amanhã é outro dia. Aliás, tem muitos executivos de empresas que quando tem um problema insolúvel e não acham a solução, eles largam tudo e vão jogar golfe, esvaziar a mente, para gerar a condição de relaxamento, de introspecção necessária para que a solução apareça. Thomas Edison tinha um sistema na qual, quando ele estava tentando descobrir algo, uma solução para uma invenção dele, e não encontrava, ele se sentava na sua cadeira e ele tinha uma bengala, um cajado, que ele segurava na mão. Quando ele estava pegando no sono, que ele deixava o cajado caía no chão e acordava ele, e muitas vezes a solução vinha desse mundo dos sonhos, né? Esse plano onírico. Então ele também dormiu sobre o problema, né? Se não estava conseguindo solucionar naquele estado de consciência específico, ele gerava um novo estado de consciência, ou dava o tempo necessário para que esse estado de consciência que bloqueando ou atrapalhando uma solução, um entendimento, ele passe, né? As coisas passam. Então, só queria fazer essa reflexão hoje. Hoje nem era dia de vídeo, só que eu entrei aqui para entrar na minha aula. Eu faço aula de doutrina secreta nos domingos. E aí eu percebi que não tinha devido à eleição, daí eu decidi fazer esse vídeo aí. Um grande abraço, até a próxima. Deixa o like, inscreva-se.